Olá, meus queridos irmãos e amigos, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui comigo em mais um tempo com a palavra. Sou o pastor Joaquim Dias, pastor na Igreja Batista em Santa Cruz, terceiro distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Estamos falando nesses dias de pandemia sobre vencer a ansiedade, mas com uma solução bíblica, com um direcionamento das Escrituras para o seu coração. Nós temos aqui nesse canal alguns outros vídeos onde nós começamos a expor a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 a 9. Já falamos do versículo 6, já falamos do 7, já falamos do 8, estamos no versículo 9 desde a semana passada, desde o último vídeo. E eu quero convidar você a ler mais uma vez Filipenses 4, de 6 a 9. Vamos ler. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará com vocês. Nós começamos no estudo dessa passagem falando que a solução de Deus para a ansiedade exige correções na oração, no pensamento e nas ações. Nós falamos sobre colocar em prática mudanças ou correções na sua oração, entendendo melhor o que é oração e como fazê-la do modo bíblico. Nós falamos sobre mudar o seu pensamento, corrigindo ou focando nas coisas que são de Deus, naquelas coisas que são boas, que são boa fama, coisas que vão realmente ajudar você. E também começamos a falar sobre mudanças nas ações, porque entendemos que não adianta descobrir verdades bíblicas, saber coisas da palavra de Deus, se a gente não colocar em prática. Por isso fica o desafio para que você aplique a sua vida, coloque em prática as coisas que tem aprendido. Eu falei na semana passada sobre colocar em prática o que aprendeu e o que recebeu das Escrituras, no caso do apóstolo Paulo. Agora vamos falar das outras duas últimas palavras que ele diz, são os dois últimos verbos, ouvistes e vistes. E aí eu venho com essa pergunta: você quer vencer a sua ansiedade? Ouve os ensinamentos bíblicos, mas lhes dá a devida consideração? Quero começar então com pondo em prática o que ouvi. Essa é uma palavra muito interessante aqui colocada na passagem, no verso 9, pelo apóstolo Paulo. A palavra ouviram ou ouvistes. Esta palavra no original traz a ideia de prestar atenção, considerando aquilo que está sendo falado para você. É mais do que simplesmente escutar, no sentido de só ouvir o som, mas é algo com dar atenção, é algo com permitir que haja mudanças no seu entendimento a partir daquilo que você está ouvindo. E então, ouvir precisa ser algo feito de boa vontade. E nesse caso, estamos falando de ouvir a mensagem ou ouvir a palavra de Deus. Quem é membro de uma igreja séria, que prega a palavra, que segue os ensinamentos bíblicos, que confia nas Escrituras, todos os domingos estão nos cultos, estão de alguma forma participando, às vezes até mais do que domingo, às vezes durante a semana, estão participando de algum tipo de culto, estão ouvindo a palavra de Deus sendo pregada ou sendo ensinada nesses cultos. Mas a pergunta é: você de fato ouve o que está sendo ensinado ou pregado nesses cultos? Deixa eu explicar a pergunta. A palavra de Deus
que foi pregada a você, você está considerando o que ela diz? Você leva para casa essa mensagem e pensa seriamente sobre ela? Você dá a essa palavra, a palavra de Deus, a devida atenção? Eu creio que isso é que Paulo está dizendo nesta passagem, ou nesse versículo 9. Se você quer vencer a ansiedade, se você ouve então ensinamentos bíblicos a respeito dela, de como vencê-la, mas não dá a devida consideração a essas passagens, a essas verdades da palavra de Deus, como a Bíblia vai funcionar na sua vida? Se você tem a Bíblia apenas como um livro-texto que se leva a algum lugar, como ao templo, mas não considera que essa passagem precisa ser vivida para que as coisas funcionem na sua vida, como vai funcionar? Como poderá Deus agir no seu coração se Ele usa a palavra para fazer essas modificações? Eu creio que o apóstolo Paulo, o desejo dele fosse que os seus leitores, e eu me incluo aqui, e penso que todos os cristãos estão incluídos, não apenas aprendessem doutrinas bíblicas de forma teórica, não somente recebessem esta palavra com alegria no coração, mas de alguma forma guardassem, estivessem atentos para os alertas que você encontra nas Escrituras e usassem essas verdades cada dia, em cada momento da vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, Jesus ensinou que cada dia tem o seu próprio mal. Paulo afirmou ainda em Efésios capítulo 6, no versículo 10, e nos versículos seguintes, que precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus para existir no dia mau. Entendo então que todos os dias possa até possuir uma parcela de situações difíceis, e alguns desses dias ou dessas parcelas difíceis nós vamos chamar de o pior dia das nossas vidas. A morte de alguém, um endividamento inesperado, um acidente grave, uma enfermidade, como estamos vivendo agora, a Covid-19, enfermidade que assusta, problemas na família, notícias ruins diversas, que vão tender a roubar do seu coração a sua paz e deixar você preocupado. Essa passagem bíblica é exatamente para essas horas. Ela está nos afirmando que haverá momentos em que você não vai querer receber a palavra de Deus ou crer na palavra de Deus, entendendo que ela funciona. Mas fica registrado aqui o alerta bíblico. Ouça o que diz a palavra. Ouça o que você precisa reter de atenção da palavra de Deus. É tempo de ouvir o que Deus tem a dizer para que estes momentos difíceis que nos deixam preocupados sejam substituídos por momentos difíceis em que nós confiamos no Senhor e na sua palavra. Momento em que fizemos o que era correto e bíblico para ser feito e por isso saímos vitoriosos pelo poder do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Observe que estamos falando que os momentos continuam difíceis, mas a diferença é que não mais nos deixarão preocupados ou nos roubarão a paz, mas neles nós confiaremos no Senhor, seguiremos a sua direção segura, porque Ele está no controle de todas as coisas. Nós continuaremos confiando nas Escrituras. Outro ponto da passagem é pondo em prática o que vi. Há uma expressão no verso 9 que une todas as outras expressões. É a expressão em mim. Aprender, receber, ouvir e ver. Os 4 verbos citados por Paulo no Filipenses 4:9 está relacionado com a própria pessoa do apóstolo Paulo. Paulo se colocou como um exemplo para a igreja. Ao fazer isso, aprendo com ele que devemos ser criteriosos acerca dos nossos modelos. Não devemos seguir as pegadas dos que vivem desregradamente,
nem seguir o exemplo dos que vivem buscando seus próprios interesses. Paulo se apresenta como exemplo para os crentes de Filipos. Você lê isso em Filipenses 3,17, em Filipenses 4,9, e isso me faz pensar que este apóstolo compreende que o exemplo pessoal é parte essencial do ensino. O mestre deve praticar a doutrina que professa e demonstrar com ação a verdade que ele está ensinando com as suas palavras. Creio que quando Paulo escreve a palavra ver no versículo 9, essa palavrinha está se referindo a ter percepção, a notar o que acontece, a saber discernir. A vida cristã não é para ser vivida sozinha. Temos uma família chamada igreja. Todos os salvos por Jesus Cristo são nossos irmãos. Precisamos nos lembrar disso na hora das preocupações, no momento em que a ansiedade começa a chegar. Por que ficar ansioso? Por que ficar preocupado com alguma coisa, se podemos ver e ouvir a história do apóstolo Paulo, um excelente exemplo bíblico de alguém que tinha razões de sobra para se preocupar, mas que escolheu confiar e descansar no fato de que Deus está no controle. Por que se preocupar se podemos ver na igreja, por exemplo, bem perto da gente, irmãos que também aprenderam, receberam, ouviram a palavra de Deus como nós e que agora, olhando para as suas vidas, podemos ver que são exemplos vivos para serem seguidos. Só que a gente precisa ser criterioso. Vamos seguir a qualquer irmão? Claro que não. Nós precisamos buscar na igreja aqueles que estão vivendo conforme o ensinamento da palavra. Infelizmente, ainda existem pessoas que estão sem compreensão das coisas que estão buscando na igreja. Há pessoas na igreja que, infelizmente, nem são salvas por Jesus. Mas então temos que ter a sabedoria de escolher aqueles que estão vivendo vida piedosa, que são dedicados ao Senhor, creem na palavra e vivem conforme ela ensina. Se seu problema, por exemplo, é no casamento, você vai pedir a ajuda de alguém que está com um casamento falido? Claro que não. Se você tem um problema financeiro, vai pedir ajuda em quem perdeu o controle das finanças e não se recuperou? Claro que não. Vamos ver quem está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E com estes irmãos que são aqueles que estão aplicando a palavra nas suas vidas, com eles nós teremos bons conselhos, boas orientações que vão nos ajudar a vencer as nossas preocupações e vão nos tornar pessoas conselheiras também pelas nossas experiências que vamos adquirindo ao longo da vida com esses irmãos. Então será irmão ajudando irmão, um orando pelo outro. Como disse Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Precisamos dividir o peso entre uns e outros para que todos juntos sejamos vitoriosos no Senhor. Deixe-me fazer uma pergunta. Qual o resultado de praticar o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos? Para mim, Paulo concluiu suas ideias aqui de modo magnífico. Para Paulo, o resultado será paz. Paz maravilhosa que só Deus pode dar e que somente será alcançada por alguém que está vivendo Cristo, alguém que conheceu Jesus, o Filho amado de Deus. A paz é o fiel da balança. A paz é quem vai ajudar você a saber se você está ou não dentro da vontade de Deus. Se não estamos em paz diante dos problemas, há algo errado em nós. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 25, Paulo disse: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É a paz que nos ajuda a julgar as situações, a decidir melhor se a decisão ou ações tomadas estão de acordo com a vontade do Senhor. Então, nessa passagem, Paulo disse algo maravilhoso e especial.
Se no verso 7 a paz de Cristo ultrapassa todo entendimento, vai guardar o nosso coração, agora no verso 9, Paulo afirma que se estivermos andando no Senhor, cumprindo a sua vontade, aplicando os ensinamentos da palavra na nossa vida, não apenas teremos paz com Deus, mas o Deus da paz exercerá a sua influência sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Eu quero repetir, além de termos a paz de Deus para nos guardar, Paulo diz no verso 9 que teremos o Deus da paz para nos guiar. A beleza destas palavras, meus irmãos e amigos, está no fato de que não apenas temos paz em lugar de ansiedade, mas também temos a companhia do próprio Deus em nossa caminhada, em nossa jornada de vida. Toda esta paz está disponível em Cristo. Para isso, você precisa apenas conhecer o Senhor Jesus, crer nele como Salvador e Senhor da sua vida, se ainda não o fez. Não há como ter a paz de Deus no seu coração, na sua vida, se você não tiver um relacionamento pessoal e profundo com o Deus da paz, com o Senhor Jesus Cristo. Se você tem Jesus no seu coração, isso já está disponível para você. É só seguir as orientações das Escrituras. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, precisa apenas se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Entregue-se a Cristo hoje. Esta paz que ultrapassa o entendimento vai fazer parte da sua vida, bastando a você praticar o que aprendeu, recebeu, ouviu e viu aqui na palavra de Deus. A paz de Deus é um parâmetro que nos ajuda a determinar como nós estamos vivendo conforme o que as Escrituras nos ensinam. Paulo diz: seja a paz de Cristo um árbitro, um juiz no seu coração. Se estivermos andando no Senhor, a paz de Deus e o Deus da paz vão exercer essa influência sobre nós. Sempre que a gente desobedecer a palavra do Senhor, a gente vai perder a paz. A gente vai sentir que algo está errado. Saberemos que fizemos isso. A paz de Deus é árbitro e ela vai nos dar um cartão amarelo. Então quero caminhar para o encerramento dessa reflexão, recordando a você tudo que já falamos de modo bem rápido. Orar corretamente em louvor, em adoração, em gratidão a Deus, em petições. Pensar corretamente, ajustando seus pensamentos às Escrituras. E viver corretamente, praticando o que ensina a palavra de Deus. Essas são as condições para ter segurança e vitória contra a ansiedade. Ou você se entrega inteiramente ao Espírito de Deus e ora, pensa e vive biblicamente, portanto, de forma correta, ou você se entrega a si mesmo, à sua carne e fica com a mente dividida e cheio de ansiedade e preocupações. Não há com o que se preocupar se você estiver em Cristo. A preocupação, muitas das vezes, desconsidera o próprio ensinamento bíblico do Senhor Jesus em Mateus 6, 24 a 34, quando ele diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Com a paz de Deus para nos guardar e o Deus da paz para nos guiar, que motivo podemos ter para ficar preocupados? Seja vitorioso contra toda ansiedade. Eu quero orar com você sobre isso. Quero pedir ao Senhor que abençoe o seu coração. Então feche os seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, obrigado por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra ao coração de quem está me ouvindo agora. E eu peço a Deus que cada um que está ouvindo, que talvez esteja vivendo tempos de preocupações exageradas, que, ó Deus, deixem agora de lado suas preocupações e confiem no Senhor. Ajuda-nos a confiar no Senhor. Temos dificuldade, Senhor, com isso. Sabemos que o nosso coração é tendencioso a se afastar de Ti.
Sabemos que é mais fácil para nós colocar a culpa do que acontece no Senhor e achar que o Senhor já não nos ama mais. Mas a tua palavra diz em Romanos 5,8 que o Senhor já provou o seu amor por nós quando nos deu Jesus e nós éramos teus inimigos. Mas, ó Deus, fala conosco nesse tempo, nos ajudando a descansar no Senhor, a nos deleitar na tua presença, a saber que o Senhor é Deus e que o Senhor fará aquilo que te agrada e que qualquer coisa, ó Deus, que venha sobre nós não pode ser maior do que o Senhor. E que, ó Deus, ainda que a morte seja as coisas que venham sobre nós sabemos para onde iremos, pois temos salvação, temos Cristo, temos o céu. Ó Pai, fala o nosso coração e nos ajuda a descansar no teu cuidado, no teu amor por nós. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão me ouvindo. Se há alguém que ainda não tem Jesus no seu coração, por favor, convença essa pessoa agora que precisa de Cristo. Ajude-o a crer em Jesus. Ajude a se arrepender dos seus pecados, para experimentar a transformação que o Senhor traz e a paz que vai reinar no seu coração. E aos meus irmãos em Cristo que ainda estão nessa luta de aprender a palavra, de crescer, de lutar e combater contra o seu próprio pecado todos os dias, ó Deus, ajuda-nos pela tua graça, porque nós sabemos, ó Deus, que não há condenação para quem está em Cristo e que agora vivemos lutando e combatendo o pecado, mas visando o crescimento, visando a adorar e glorificar o teu nome e nos livrar dessas preocupações, destas coisas, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, ó Deus, pela tua ajuda. Continua conosco nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido, por participar comigo aqui de mais um Tempo da Palavra. Que Deus abençoe você. Espero você nos próximos vídeos, na quarta-feira que vem, mais um Tempo da Palavra. E no domingo à noite teremos o nosso culto. Domingo de manhã será o Dia das Mães. Quero já deixar aqui os parabéns a todas as mães da Igreja Batista Santa Cruz e as outras mães que estarão assistindo aqui também nesse momento. Que Deus abençoe vocês, que seja um dia maravilhoso para vocês também, apesar das dificuldades. Eu sei que em muitas casas talvez não vá ser possível, né, reunir a família, mas que Deus coloque paz no seu coração, que você descanse e seja abençoada nesse dia, tá bom? Então, aqui na Igreja Batista Santa Cruz, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical, não teremos o vídeo da escola bíblica online, então teremos somente à noite o culto sendo transmitido ao vivo. Eu espero você para esse tempo também, né? Domingo, às 19 horas, nós estaremos transmitindo o culto aqui e eu espero que você cultue conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida, um grande abraço desse seu pastor que ama vocês. Deus abençoe. Até mais.